Prosseguindo na síntese do profeta Zacarias, o item 5, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Estudando Zacarias, capítulo 3, versículos 1 a 10. O versículo 1 diz: E me mostrou o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote estava com as suas vestes sujas, e Satanás se aproveitava disso para o acusar. O texto não nos fornece a razão das vestes de Josué estarem sujas. Já foi sugerido que ele trouxe costumes errados da Babilônia, mas são conjecturas sem fundamento. É melhor seguirmos o exemplo de Paulo e não irmos além do que está escrito, como ele falou na carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Interessante nesse versículo 1, que diz que Satanás estava à sua mão direita, né? Ou seja, pode significar uma acusação que vinha até dos próprios israelitas, né? Pessoas que talvez acusassem o sacerdócio de ser responsável por aquela queda deles, né? Ou seja, vocês não ensinaram a palavra corretamente, é isso que diz o versículo 1, tá bom? O sacerdote estava diante do anjo de Yahvé e Satanás estava à mão direita, né, de Josué, acusando, tá bom? Então, parece sugerir isso, ok? Bom, pode ser Ezequiel capítulo 22, versículo 26, ou seja, durante o cativeiro babilônio, o que Deus disse: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então teve sacerdotes que aceitaram trabalhar junto com os profetas de Baal, teve sacerdotes que ensinavam em Israel ou faziam culto sem fazer uso da lei, tanto que teve um momento que um sumo sacerdote chamado Ilquias, ele encontrou o livro da lei, ou seja, nunca tinham apresentado para ele. Então havia um grupo de sacerdotes que ensinavam, né, sem fazer uso do livro da lei, né? Então os pecados eram muitos. Os pecados aqui poderiam ser realmente acusações do passado? Poderiam ser, mas parece que não, porque nós veremos mais abaixo que as vestes de Josué estavam sujas. Mas mesmo assim alguns sugerem que essas vestes representariam as vestes do sacerdócio. Então os sacerdotes estariam sendo acusados pelos israelitas de serem os responsáveis pela queda, porque não ensinaram direito, né? É normal do homem, infelizmente, sempre procurar razão para acusação. Se for algo pessoal, nós sabemos que Satanás sempre vai achar algum motivo para acusar o homem. Teria sido assim com Abraão, com Moisés, com Davi, com Paulo, tá bom? Teria algum motivo para acusá-lo, mesmo que seja, né, quando ainda não era cristão, como aconteceu com o apóstolo Paulo, ainda como Saulo de Tarso. Quando chega no versículo 2, diz: mas Yahvé, ou seja, o anjo de Yahvé, diz a Satanás: Yahvé te repreende, ó Satanás. Sim, Yahvé, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Então ele recebeu uma repreensão do anjo de Yahvé, e é interessante esse título dado a Josué, né? Um tição tirado do fogo. O que significa isso? Significa que ele passou pela tribulação, passou pelo fogo do cativeiro, do sofrimento, e agora, como ele sai desse cativeiro, né, e agora está em Canaã trabalhando, ele foi então classificado como um tição tirado do fogo, alguém experimentado no sofrimento. No versículo 3 diz: ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, né? Então as vestes de Josué estavam sujas. A razão, essas vestes representariam o sacerdócio ou a vida de Josué? Literalmente ficamos sem essa resposta. O versículo 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes essas vestes sujas.
E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passem de ti a tua iniquidade, e te vestirei vestes novas. Então, aqui um excelente exemplo de mudança de vida. Bom, fosse o sacerdócio ou fosse a vida de Josué, que estava errada, tá bom? Eles agora eram renovados, e isso é o principal. Então, o anjo de Yahvé repreendeu Satanás e renovou o sumo sacerdote. O versículo 5 diz: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de veste. E o anjo de Yahvé estava ali. Então, o que era a mitra? Mitra era tipo um turbante, né? Ok? E na testa vinha uma lâmina, na parte de baixo, que fixava a mitra na testa, vinha uma lâmina onde estava escrito: santidade a Yahvé. Tá bom? Podemos ler, vamos abrir aí em Êxodo 28, 36, que diz o seguinte, olha: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade a Yahvé. Quando você continua lendo, fala, né, que essa lâmina, ela fixaria o turbante, né, a mitra, no sumo sacerdote. O versículo 6, e o anjo de Yahvé protestou a Josué, dizendo, bom, ele defendeu Josué, advogou Josué, tá bom? Disse que ele era um tição tirado do fogo, renovou Josué, agora vai ter, né, as ordenanças. Versículo 7, assim diz Yahvé dos exércitos: primeiro, se andares no meu caminho, e segundo, se observares as minhas ordenanças, tá bom? Então, ele ter uma vida correta e ele também conhecer a lei do Senhor. Essas coisas, elas não podem ser dissociadas, né? O homem de Deus, ele tem que andar nos caminhos do Senhor e também conhecer a lei de Deus. Sendo assim, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos e te darei lugar entre os que estão aqui. Nós sabemos que cerca de 550 anos depois, nos dias de Jesus, esse sacerdócio estará totalmente corrompido, porque eles viverão para agradar o Império Romano e a Herodes. Depois eu cito aí o versículo 8, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Deus promete enviar o Messias, chamando de renovo. O profeta Isaías também chama o Messias de renovo, assim como Jeremias. Então era um título, né, anunciando que virá, vamos dizer, brotará dentro dessa árvore seca que é Israel, dentro dessa figueira, tá ok, que é Israel, brotará uma árvore, brotará um renovo, algo que demonstrará vida, trará vida para essa árvore. O versículo 8, ora, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. O que significa portentosos? Portentosos vem do termo hebraico mofet, né, que se traduz por presságio. Né? Esse termo mofet significa sinais, símbolos que anunciam o futuro. Ou seja, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, os outros sacerdotes, todos vocês são sinais, são símbolos que anunciam o futuro. E no versículo 9 ele diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Essa pedra é Jesus, tá bom? E ele diz que essa pedra, quer dizer, ele vai lavrá-la, tá bom? Ou vai esculpi-la, tá bom? E o que significa isso? Lavrar a escultura dessa pedra simboliza um modelo de santidade para que os homens se livrem das vestes sujas, tá bom? Então significa trazer à humanidade um conhecimento dessa pedra e da obra de salvação que ela fará pela humanidade. E ainda no versículo 9 ele diz, tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Este dia ainda está por vir. Quando Jesus veio ao mundo e eles o rejeitaram, eles desprezaram esse dia.
em que Jesus teria lhes tirado a iniquidade, né? Então eles rejeitaram, infelizmente perderam este dia, mas acontecerá no futuro? Sim, acontecerá. Eu separei aí Lucas capítulo 21, versículo 41 a 44, que diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Tirar a iniquidade em um dia é uma referência ao Yom Kippur, que era o dia do perdão, né? Que se traduz por dia do perdão ou dia da expiação, que era celebrado uma vez por ano, era um dia. Essa iniquidade será tirada no fim da grande tribulação, quando eles crerão que Jesus é o Messias, e assim todo Israel será salvo. E para concluir, o versículo 10 que diz: Naquele dia, diz Yahvé dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Debaixo da videira, a vide que dá vinho, que dá alegria, e debaixo da figueira, tá bom? Porque dessas árvores surgirá um renovo. A árvore voltará a ter vida, voltará a dar fruto.